Boa noite, bem-vindos ao Poder que Transforma. Esse seminário que tem mudado as nossas vidas, nossas casas, nossos ministérios e que temos recebido tanta bênção de parte de Deus. Ontem foi muito especial o tempo com o pastor Estevam Chaves, aprendemos sobre o poder da oração, o poder que vem de Deus quando nós buscamos com todo o nosso coração. E hoje damos graças, agradecemos a vocês por estarem nos seus lares, porque hoje Deus vai falar suas vidas. Deus tem uma mensagem para vocês e vamos começar adorando o Senhor. Por isso você vai deixar tudo o que você estiver fazendo, as atividades da casa, do trabalho, e vai dispor teu coração para compartilhar este tempo com Deus, para receber dele, este tempo para adorá-lo. Vamos receber nesta noite Generação 12, que vai ter esse tempo de oração com o Senhor. Olá, amigos, como vocês estão? Estamos muito felizes porque hoje nós estamos lançando a nova produção de Generação 12, Isto é um Avivamento. Estamos muito emocionados, eu sei que muitos de vocês estão nos acompanharam na Convenção de Janeiro e ali nós estivemos cantando, adorando, mais de 12 mil pessoas. Eu sei que todos estávamos unidos. Era a época que nós podíamos estar assim pertinho, sem máscaras, em liberdade, clamando: Senhor, traga o avivamento. A gente nem imaginava que esse avivamento ia vir umas semanas depois. Mas estamos muito felizes porque é o humor de Deus, porque Ele queria que cada um de nós pudéssemos viver um avivamento a partir das nossas casas. Hoje você pode viver este avivamento por meio dessas músicas. Tem uma frase que me impacta dentro da música que diz que isso é um avivamento, que diz: hoje a igreja se levanta com uma unção. Você é a igreja de Deus, você e eu somos a igreja de Deus. E este avivamento pode vir à tua casa, ao teu quarto. E eu sei que por meio das nossas músicas, você pode experimentar o derramamento do Espírito Santo. Eu gostei muito de uma música do álbum que vem e encha-me. Suba o volume, fique de joelhos, simplesmente comece a dizer: encha-me, encha-me, sopre teu Espírito. Eu sei que você vai poder experimentar o Pentecostes, porque Deus pode usar a adoração para fazer com que a gente se aproxime do seu coração. Então, escute bem, de qualquer parte da internet, música, onde você costuma ouvir, ali você vai encontrar, vai tocar no seu coração, porque isto é um avivamento. Obrigada à Generação 12, obrigada por este lançamento hoje. Sabemos que cada música chega a cada casa com bênção para nós. É uma grande bênção ter Generação 12 na nossa casa, como dizia a pastora Lorena, ter um grande avivamento nos nossos lares. Obrigada e parabéns. Bom, vamos continuar neste seminário hoje recebendo. E hoje queremos lembrar algo importante, e é sobre a unção das casas. O pastor César, ele tem nos ensinado a ungir nossas casas neste fim de semana. E é muito importante poder fazer bem, da maneira certa, e que todos nós possamos fazer, que não somente fique apenas no ensino, mas que realmente possamos ser obedientes e diligentes. Então, vamos escutar de novo o nosso pastor. Se você quer escrever, pode escrever de tudo que vai acontecer esse fim de semana em cada um dos nossos lares com a unção das casas. Então, escutemos nosso pastor César Castellanos. A verdadeira Páscoa nós vamos viver agora. E eu gostaria que neste fim de semana, pode ser sábado ou domingo, que cada membro da família, e eu me refiro ao pai espiritual da família. Mesmo que vocês possam ser jovens, mas se vocês creem no Senhor, vocês são os pais dessa família. Vocês geraram essa família no espírito e vocês têm essa autoridade de ungir as casas.
E como autoridade espiritual de vocês, eu empodero vocês para que possam ungir as casas. E vocês vão pegar um pouquinho de azeite e vão aplicar nas laterais da porta e também na parte superior, na viga superior da porta, uma gotinha do azeite. Essa gotinha do azeite vai representar o sangue do Cordeiro imolado de Deus. Isso vocês fazem do lado de fora da casa, ou seja, a porta, antes de entrar na sua casa. E depois que vocês colocarem o azeite, que representa o sangue do Cordeiro imolado de Deus, vocês podem entrar na casa e fazer a oração. É uma oração muito simples, em que vocês devem dizer: Senhor Jesus, hoje aplicamos o sangue do Cordeiro imolado de Deus sobre esta casa. Temos aplicado o sangue nas laterais da porta e também na viga superior desta casa ou desta família. E decretamos que estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro imolado de Deus. Aplicamos o sangue que saiu da testa de Jesus no Getsêmani. Aplicamos o sangue que saiu das costas de Jesus por causa do chicote romano. Aplicamos o sangue que saiu da cabeça de Jesus por causa da coroa de espinhos. Aplicamos o sangue que saiu do rosto de Jesus quando tiraram a barba. Aplicamos o sangue que saiu das mãos de Jesus quando cravaram na cruz. Aplicamos o sangue que saíram dos pés de Jesus quando cravaram na cruz. Aplicamos o sangue que saiu do lado direito de Jesus quando colocaram a lança e saiu sangue e água. Com a plenitude do sangue do Cordeiro imolado de Deus, declaramos que toda esta casa e todos os que estão debaixo desse teto estão protegidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Decretamos que o espírito de coronavírus não pode tocar nenhum membro da nossa família, porque todos nós estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro imolado de Deus. Decretamos que o anjo de Jeová acampa à nossa volta e nos defende. Decretamos que a bênção de Deus está nas nossas vidas e nas nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Com esta oração tão simples, nós podemos levantar um muro de proteção, ou vamos estar levantando um muro de proteção em volta dos nossos entes queridos. E o Senhor me disse que isso deveria ser feito neste fim de semana. E por que Ele falou para mim? Bom, não foi tão a mim. Ele falou com a minha esposa por meio de um sonho. E ela viu que saíam como ladrões armados e tinha uma família que estava muito indefesa. E eles iam em direção daquela família para destruí-la. E quando minha esposa me disse: meu amor, o que será que esse sonho quer dizer? E eu disse: esses ladrões que estão armados têm um nome próprio: coronavírus. Eles estão como devoradores, tentando destruir as pessoas. Eles não sabem o que é misericórdia, o que é piedade. Não têm obstáculos, passam por todas as barreiras. Não usam passaporte, não pedem autorização, mas tem algo que pode freá-los, e é o sangue do Cordeiro imolado de Deus.
E aí a gente entende, o inimigo mais letal deste tempo é o coronavírus. E as pessoas estão se expondo como se já o coronavírus fosse uma história, se já tivesse passado tudo, e não percebem que o pico mais alto ainda não chegou na Colômbia. E não podem se expor, e por isso tem que ungir as suas casas, pedindo proteção para todas as suas famílias, mas também serem prudentes. Se tiverem que sair, que seja para fazer o necessário. Evitem estar em lugares muito cheios. Protejam suas famílias, suas vidas e protejam a sua descendência. Vejam, Deus precisa de vocês com vida para que possamos levar o Evangelho. E Deus vai usá-los de uma maneira sobrenatural. Por isso que é importante que vocês coloquem o uniforme da conquista. Obrigada, Pastor César, por essa indicação, por essa direção que está nos dando, porque sabemos que Deus nos guarda e nos guia por meio dos nossos pastores, que quando o Senhor dá esses sonhos para nossa pastora, é porque Ele quer nos guiar especificamente para fazer algo nessa direção. E esse é o fim de semana para ser muito obediente. E vamos preparar o nosso óleo hoje, amanhã, sábado, domingo. Nesse fim de semana, faça essa tarefa, unja a sua casa. Lembre, a autoridade do lar vai fazer isso. Se nesse lar não está o pai da família, ou porque não vive aí, ou por qualquer outro motivo, a mãe, que é a autoridade espiritual, toma esse lugar, ou se a autoridade é o jovem que se converteu, então você é a autoridade espiritual na sua casa e vai fazer a tarefa de ungir o lar, seguindo as indicações que hoje nos deu o pastor César. Bom, também nós vamos estar nos cuidando, não sair de casa sem necessidade, nos proteger, porque como o pastor César nos dizia, é tempo de nos proteger para continuar fazendo a obra que Deus tem nos dado neste tempo. Bom, nós temos uma boa notícia para vocês e é que amanhã vamos continuar com a nossa campanha Faça a Sua Parte. Amanhã é dia de alegria para muitas famílias que vão receber ajudas das cestas básicas que a Missão Carismática está entregando. Mais de 20 mil famílias receberam esta bênção. Estamos muito felizes de poder ser canais por meio canal que Deus está usando para abençoar, cuidar e proteger neste tempo. Por isso, queremos convidá-los a que continuem fazendo a sua parte. Tem sido mais de 20 mil cestas básicas que, como igreja, temos entregado às nossas famílias. Muito obrigado. Colaboradores. Obrigada pelos pastores, tudo que tem feito nesse tempo. Obrigada para cada pessoa que tem colocado esse grãozinho de areia para a gente. Muito obrigada a todas as pessoas que semearam com muito carinho para poder ajudar as famílias que precisam. Que Deus os abençoe. Obrigada. Obrigado por tudo que está semeando, estão fazendo a obra de Deus. Obrigado. Com o teu apoio, vamos continuar sendo uma só família. Faça a sua parte. Boa noite, Deus os abençoe. Que alegria poder estar mais uma vez com toda a família. Que lindo poder hoje ter essa reunião em que estamos nos consagrando nossa casa, como dizia o pastor César. Então, estamos convidando que todos possam ser obedientes e ter essa proteção nos lares, sabe? Essa semana o Senhor me falou de uma palavra específica. Abram a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21, do versículo 21 ao 22. Diz assim, Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente
o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Estamos passando por um momento crucial, não somente no mundo, mas na história do mundo. Estamos passando por um exame. Nós, os cristãos, o exame da fé. E pode ser, talvez, a maior prova que estamos vivendo. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: será que você tem fé ou será que você tem medo? E eu faço essa pergunta com uma intenção, porque a Bíblia nos ensina que não existe meio termo. Quando entra o temor, sai a fé. Este versículo nos fala da diferença quando nós temos a convicção e podemos falar para a montanha ou podemos ter temor. Quero falar com você nesta noite que é um momento especial para poder ofertar, semear. Mas nós temos que entender a importância da atitude quando nós vamos dar. A diferença entre a fé e o temor. A tua fé pode mover montanhas, enquanto os teus temores podem criar elas. Ou seja, quando nós temos fé, nós podemos falar com autoridade para uma montanha chamada doença, chamada pobreza, chamada desemprego, dívida, e dizer para essa montanha, saia daí agora mesmo, em nome de Jesus. Todo obstáculo do caminho é tirado. Mas quando há temor, você não fala para a montanha, senão você fala da montanha. Você entende a diferença? Falar da montanha é que todo dia você está falando, você ficou sabendo o que aconteceu com o coronavírus? Você sabe que tantas pessoas estão sendo mandadas embora da empresa? Muitas pessoas estão se separando. Você viu os jornais? E com temor estão falando da montanha. Mas essa escritura diz, fale para essa montanha. A fé nos leva a avançar e conquistar. Mas os seus medos, diz as escrituras, nos paralisa. É estar em uma cadeira de rodas em que você não pode entrar e ver os milagres. A fé nos leva a ser produtivo. Aqui vai o segundo ensino. Quando Deus me falava da parábola dos talentos, os talentos representam não somente um dom que Deus nos deu, uma capacidade, um recurso, mas é uma semente. Lembrem que quando aquele homem entregou aos 3 servos, a cada um entregou de acordo com a sua capacidade. Para um entregou 5, para outro entregou 2 e para outro entregou 1. E diz que quando ele voltou, e é justamente o que nós estamos passando hoje, por uma prova. E quando veio esse Senhor, que representa esse mesmo Deus, os 2 primeiros duplicaram, multiplicaram, saíram, foram diligentes, e o Senhor falou muito bem, aplaudo, quero parabenizá-los, porque o que vocês fizeram foi multiplicar aquele recurso, o talento. Este é o tempo de empreender, este é o tempo de que os seus sonhos possam ser ativados. Mas lembrem o que aconteceu com o terceiro servo. Ele falou, eu só tinha 1, mas eu tive medo. E o medo fez com que eu enterrasse o meu talento. E quando há o medo não te deixa conquistar. E o Senhor, lembre que os 2 primeiros parabenizou por ser diligentes, por serem produtivos, porque a fé te leva a ser diligente. Mas o terceiro falou, você tem sido um servo que não teve a capacidade de fazer as coisas certas. E muitas vezes isso nos leva à pobreza. Esse é um assunto de entender espiritualmente. Se você tem medo, você está... Isso não é um sentimento, é uma lição diária. Por quem estamos sendo controlados? Agora escute. Quando nós temos fé, nós sabemos qual é a melhor maneira de investir. Também o Senhor me falava que aquele talento representa muitas vezes o dízimo, a oferta ou a primícia. Esses 2 primeiros com que Deus deu, multiplicou e tiveram lucros. Então, aquele terceiro reteve. Escute bem, o medo te faz reter. Talvez alguns neste tempo não estão dizimando, estão retendo a semente. Alguns dizem, tenho medo de dar, porque talvez
eu posso ficar sem dinheiro amanhã ou mais adiante. Então, o medo não te deixa ver o quadro completo que Deus vai fazer. Este é o tempo de multiplicar e de produzir. Por isso, a tua fé faz com que você possa sonhar e o medo te impossibilita ver as bênçãos. E eu quero terminar contando uma história que foi muito real. Há alguns anos, havia um francês que chamava Charles Wondem. Esse homem, o que ele fazia é que ele caminhava numa corda perto das cataratas de neve. Então, uma multidão se reuniu para que pudesse ver isso e toda a multidão fazia barulho, respaldava, todo mundo gritava, torcia por ele, animados. E ele falou, bom, hoje eu quero desafiar as multidões. Quantos de vocês acreditam que eu posso atravessar as cataratas de Níagara e agora empurrando um carro? E as pessoas ficaram animadas, sim, nós cremos em ti, você vai conseguir. E assim ele fez. Mas quando ele voltou, disse, agora eu tenho outro desafio. Quem aqui acredita que eu posso atravessar as cataratas da Niágara pela terceira vez, empurrando um carrinho, mas também uma pessoa? Então a multidão apenas se controlava e dizia, nós cremos, você vai conseguir, você vai conseguir. Mas esse senhor disse, bom, eu preciso que tem que ter um voluntário entre vocês para subir aqui. E o mundo inteiro ficou em silêncio. Já não tinha entusiasmo, já ninguém dizia que acreditava nele, mas imagine tudo que aquele homem tinha feito. Mas quando a multidão pensou, falou, eu? Talvez eu possa cair. E começaram a duvidar. E depois de tudo que tinham visto, duvidaram. Sabe, essa história nos ensina a ver nosso relacionamento da fé com Deus. Muitos de nós somente vemos a Deus como Deus que provê para outros. Às vezes vemos como Deus abençoa o meu conservo, o meu líder, X, outra pessoa. Mas a minha vez eu fico cheio de medos, de impossibilidades. E às vezes nós nos emocionamos com as histórias da Bíblia. Às vezes nós temos pastores, como o meu pastor, que dizia, para quem esta palavra? E muitos ficam animados e falam, é para mim. Sim, mas quando é o momento de crer, não fazem isso. Não sobem ali naquele caminho. Diga para o seu esposo, para a pessoa que está do seu lado, na sala, digam para eles, suba nesse lugar que nós vamos decolar. É tempo de crer. Você não pode duvidar. Se você fizer isso neste tempo, nós podemos ser desaprovados. Nós temos que fazer algo diferente nesse tempo. Sabe, um dos conselhos mais repetidos na Bíblia é não ter medo. 365 vezes. Eu encontrei esse dado, me pareceu muito legal, que diz que a palavra crer está mais de 200 vezes na Bíblia. Diz que orar está 371 vezes orar. Amar, 714 vezes na Bíblia. Não temas, 375. Mas a palavra dar está 2.162. Quem não conhece a Bíblia pensa que a frase mais comum é não faça. Mas a frase mais comum é dar. Você vai dar sem se cansar. Por isso, quero te convidar esta noite que você possa repreender o medo da tua vida. Enquanto nós estivermos adorando a Deus, quero convidá-lo a repreender da sua vida o medo. E que hoje você possa ter essa lição de assumir a fé. E que você verá milagres, sim. Na quarentena, você vai ver milagres. Milagres de uma casa própria, sim, neste tempo. Você verá como vai subir de cargo, como vão nascer empresas, como você verá a multiplicação. Hoje nós vamos crer. Eu convido que se você, por algum momento, teve medo e está retendo o que pertence a Deus, esse é o momento de ofertar. Das maneiras que nós sabemos, seja de maneira física, na página ou pelo código. Hoje é o momento.
E vamos cantar e adorar. E vamos dizer, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer de novo. Senhor, nós cremos que o Senhor vai abrir caminhos no deserto. E hoje, Senhor, me determino a ser um homem e uma mulher de fé. E por isso, hoje vamos escutar a declaração poderosa deste dia por meio do nosso pastor César Castellanos. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Hoje eu gostaria de falar sobre o tema fôlego de vida. A palavra fôlego no idioma hebreu é luá, que é um fôlego sustentado que vem do mais profundo de Deus, soprando no homem para dar vida. O homem recebeu este fôlego, que é o mesmo Espírito de Deus. Jó disse: enquanto eu tiver vida em mim e o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade. Isso está no capítulo 27, versículos 3 e 4 do livro de Jó. O que nos faz diferente das outras criaturas é o fôlego de Deus. Você é inteligente, diferente das demais pessoas, e está feito à imagem de Jesus Cristo, pelo ruá, fôlego de Deus. A pessoa que não tem esse ruá, esse fôlego de Deus, não pode levar uma vida cristã da maneira correta. E é diferente aqueles que têm Jesus no seu coração. Aquele que não tem Jesus, mesmo que possa prosperar muito e tenha muitas riquezas, pouco vai durar, porque vão passar a eternidade sem absolutamente nada do que tem acumulado. Lembremos que a palavra morte significa separação. E quem estiver separado de Deus na eternidade vão sofrer tormentos eternos. Porque Deus nos criou e soprou em nós o ruá, seu aliento, seu fôlego. Por causa do pecado do homem, o ruá foi embora. Mas quando o homem se reconciliou com Cristo, o ruá, ou o fôlego de Deus, volta. Motivo que Jesus, antes de subir aos céus, ele soprou sobre os seus discípulos e estabeleceu o ruá divino no governo dos 12, dizendo: recebam o Espírito Santo. E eles receberam. Isso está no livro de João, capítulo 20, versículo 22. Naquele momento, voltou o fôlego de vida para nós. E por isso, para entrar na prosperidade, nós temos que ter este ruá, este fôlego divino, que é o Espírito Santo. E Jeová Deus, ele plantou um jardim. Observe que não foi o Adão que plantou, somente ele desfrutou. Da mesma maneira, Deus plantou um jardim de bênçãos para você e para mim. Já não temos que trabalhar por elas. As bênçãos do Senhor é que enriquecem e não adiciona nenhuma tristeza. E com isso eu não quero dizer que vocês têm que deixar de trabalhar, mas que o mesmo Senhor vai dar para vocês provisão sem que se tornem escravos do trabalho. Quando nós servimos primeiramente a Deus, Ele mesmo vai nos adicionar a sua bênção. O apóstolo Paulo disse: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. As coisas que olho nenhum viu são da árvore da bênção que Deus plantou para o homem. Ouvido nenhum ouviu. Coisas que Adão e Eva não viram, porque se concentraram na árvore que dava a sabedoria humana. E era ego, e por isso ficaram separados do contato com Deus. Querido amigo, é importante que você possa entender que o fôlego de Deus
nós temos que desejá-lo. E desejá-lo quando realmente temos Jesus no coração. E se você ainda não tiver Jesus no coração, este é o melhor momento para você fazer. Diz a história que uma mulher pobre com sua criança, seu filho no colo, passou diante de uma caverna e escutou uma voz misteriosa que lá dentro dizia: entre e pegue tudo o que você desejar, mas não esqueça do principal. Você tem que perceber que quando você sair, a porta vai fechar para sempre. Por isso, aproveite a oportunidade, mas não esqueça do principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro, as joias, deixou a criança ali no chão e começou a juntar tudo o que podia. E a voz misteriosa novamente disse: você tem somente 8 minutos. E quando terminaram os 8 minutos, a mulher, cheia de ouro, de pedras preciosas, correu e saiu da caverna. E a porta se fechou. E lembrou que a criança tinha ficado lá dentro e a porta já estava fechada para sempre. As riquezas duraram 8 minutos. O desespero e a angústia para sempre. O mesmo acontece com a gente. Nós temos a vida limitada há uns poucos anos neste mundo. E a voz de Deus sempre está nos dizendo: não esqueça do principal. O que é o principal? Os valores espirituais, o amor com a nossa família, com os amigos e uma vida cheia de fé e esperança. Esta é a verdadeira riqueza, a que pode guardar no nosso coração. Não os prazeres, o dinheiro, a fama, o sucesso ou o poder. Pare e pense por um momento. O que é o principal na tua vida? Me acompanhe na seguinte oração. Mas vou pedir que você, com suas próprias palavras, convide Jesus ao teu coração, ou eu vou também te ajudar na oração. Amado Deus, hoje eu reconheço que sou pecador, me arrependo de ter feito o mal diante dos teus olhos. Senhor Jesus, eu creio em Ti. Creio que o Senhor é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por favor, entre no meu coração e faça da minha vida a tua morada. Te amo, Senhor, para a glória do seu nome. Amém e amém. Declare comigo. A bênção do Senhor é que enriquece e não adiciona tristeza com ela. Bom, continuamos nesta noite com o seminário Recebendo de Deus. E nesta noite nós temos um convidado muito especial, um pastor que nós gostamos muito, admiramos. E também nesse tempo temos recebido palavras para a oferta, para poder receber essa bênção. Mas hoje tem uma mensagem muito poderosa para nós. É o pastor Alain Alonso, parte da equipe de 12 do pastor César Castellanos. Para mim é uma alegria e um privilégio convidá-lo a que hoje possa compartilhar conosco esta mensagem. Com vocês, o pastor Alain Alonso. Boa noite para todos vocês que hoje estão conectados a este seminário que vai ser poderoso. E te convido que você se prepare, deixe tudo que você está fazendo e se concentre e se foque na palavra. Um oi especial para a família Castellanos. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui compartilhando a palavra com todos os irmãos que estão nos vendo no mundo inteiro. Por isso, hoje eu vou falar de uma palavra que o Senhor realmente mudou minha vida. Eu estive estudando e sei que é uma palavra que também vai mudar a sua vida. É uma palavra que quando você receber, você tem que ter teu coração aberto para que essa palavra penetre. Pai, eu oro para que cada pessoa que hoje estiver escutando essa mensagem possa receber a revelação da tua palavra e possa, Senhor, entrar numa dimensão do sobrenatural. Hoje, Senhor, oramos para que a tua palavra
hoje possa entrar em cada coração. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos ler a palavra. E eu tenho aqui uma linguagem simples. É uma linguagem para todos. Cada versículo que vamos ler está aí registrado na palavra de Deus. Vamos começar para ter essa bênção hoje no livro de Josué, capítulo 2, versículos 17 ao 21. Diz assim a palavra. Os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pelo qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Hoje eu titulei esta palestra O Cordão Vermelho. Aquela mulher, ela morava num povo dos amorreus. Ela era prostituta e vivia perto da muralha de Jericó. Ela tinha privilégios e quando ela encontrou com os espiões que enviou Josué, então ela os deixou na sua casa e diz aqui que foi um encontro divino, porque a palavra que acabamos de ler diz que quando eles foram embora, ela colocou um cordão vermelho na sua janela. Imediatamente, ela atuou por fé. E os espiões disseram, quando a gente voltar aqui, essa corda tem que estar aqui. Era um sinal para que no momento que viesse o juízo, para aquela região de Jericó, em que todos os amorreus estavam lá, eram perversos, era um povo que não era temeroso a Deus, eram idólatras, era um povo que simplesmente estava destinado a um juízo. Deus já tinha avisado ao povo de Deus, por meio de Moisés, que eles tinham que destruir os amorreus, todos aqueles que estivessem na terra do qual Deus tinha entregado. Então, quando a Raabe se encontrou com os dois espiões, aconteceu uma coisa e eu quero compartilhar com vocês. Vamos aqui na palavra de Deus, que nós possamos ver 3 momentos que viveu Raabe, que ela pôde salvar a sua família. Aí no livro de Josué, no capítulo 2, versículos 9 ao 11, diz assim, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão, que Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem. Veja que tremendo, porque é uma mulher sem conduta, mas ela tinha tido uma revelação e algo que me surpreende é que a Raabe, ela tinha um cordão vermelho na sua casa. Ela tinha guardado na sua casa esse cordão e pegou e colocou ali na sua janela. Que fosse um sinal para quando viesse a instrução. E Raabe falou que o povo inteiro estava com medo. Eles estavam cheios de temor. E sabem de uma coisa? Muitas pessoas neste tempo estão com medo do coronavírus, estão com medo porque podem se contagiar. Mas sabem de uma coisa? Ela disse que o Deus Todo-Poderoso, ela conhecia o Deus da Bíblia, o Deus que abriu o Mar Vermelho. Por isso, disse, aqui está todo mundo com medo, tem temor, porque simplesmente vocês vão destruir esta região. Mas, sabe de uma coisa? Fico impactado com a palavra, porque diz que estavam com medo, e tem uma diferença entre o medo e temor a Deus. Eles tinham medo, mas não tinham temor a Deus. Quando alguém tem temor a Deus, muda a sua vida. Deixa o pecado. E Raabe simplesmente deixou o pecado. Deixou sua conduta. Porque ela sabia que ia vir um juízo para aquele lugar. E assim como nós estamos vivendo hoje um juízo, talvez por meio deste vírus, e todo mundo talvez está preocupado com outras coisas, mas não estão preocupados em buscar o reino de Deus, o Deus que cura, o Deus que pode dar a cura, o milagre na tua casa.
Quando alguém tem temor, simplesmente abandona o pecado. Deixa todo o seu passado. E Raabe, por deixar todo o seu passado, sabem de uma coisa? Ficou registrado ali, Mateus capítulo 1, como uma parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. E também ficou registrado aqui em Hebreus capítulo 11, ela, uma mulher daquela conduta, um dia tem um encontro com homens de Deus e ela já conhecia, sabia de Deus. E muitos de vocês conhecem Deus. E hoje talvez você tenha que fazer uma pergunta e eu quero fazer essa pergunta. Vai passar essa pandemia? Será que você quer continuar sendo o mesmo? Esse tempo vai passar e será que a sua conduta ainda não vai mudar? O teu caráter, esse orgulho que você não consegue vencer, você ainda tem orgulho no seu coração, o pecado e não quer abandoná-lo. Então, hoje Deus está te dizendo, você tem que deixar teu passado, você tem que deixar tudo que ali te condena e levar a cruz do Calvário, porque por isso Jesus Cristo morreu na cruz, para nos dar uma vida nova. Então, você tem que mudar. Se você estiver com alguém na sua casa, diga para essa pessoa que está perto de você, você tem que mudar. Mas diga, eu tenho que mudar. Sabem por quê? Porque aquela mulher, Raabe, ela tomou uma decisão que todos os cristãos devem tomar. Ou talvez que não são cristãos que estão me vendo hoje pela primeira vez, tem que tomar uma decisão, deixar o passado. Não importa a conduta, porque o seu passado não pode mudar o seu futuro, mas se você mudar hoje no presente, isso sim pode mudar o futuro. E Deus quer que você seja uma pessoa que deixe o passado e comece a caminhar com Deus. E você vai ser uma pessoa transformada nessa pandemia. Uma pandemia, uma situação estava acontecendo ali em Jericó, uma situação para uma mulher que não tinha esposo, não tinha, mas tinha uma família, mas quando ela recebeu uma revelação, mudou sua vida. E é que Deus está te dizendo hoje. O segundo que nós podemos ver, que nos ensina essa mulher de fé, está em Josué capítulo 2, versículos 12 e 13. Olha o que diz aqui. Eu fui bondosa com vocês e ajudei, agora jurem pelo Senhor que vocês serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Irmãos, que tremenda intercessão dessa mulher. Porque sem conhecer muito de Deus, ela só ouvia sobre os milagres, mas ela tomou decisões que mudou a história da sua família. Ela pede uma garantia que vocês não vão tocar no meu pai, na minha mão, na minha mãe, nos irmãos, irmãs, nem seus familiares. É uma intercessão que nós temos que fazer neste tempo. Por muitas famílias que estão passando por momentos difíceis, lares que estão sendo destruídos. Irmãos, estamos vendo como a mulher está sendo maltratada. Tem havido homicídios, homens que simplesmente dizem ser cristãos e vivem ainda uma vida mundana, no álcool, uma vida de pecado e que não tomaram ainda a decisão que tomou esta mulher. Ela diz, nos dê uma garantia, sabe? Nós temos que orar hoje e dizer, Senhor, me dê uma garantia. Senhor, guarde o meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu sei que alguns irmãos neste tempo talvez tenham estado com um vírus, coronavírus, e talvez estão com pânico, mas quero te dizer algo. O Deus do céu, o Deus que fez os céus e a terra, é o mesmo Deus seu e meu. É o mesmo Deus que salvou aquela mulher e sua família. Ele está contigo. Você tem que se render a Ele e dizer, Senhor, eu te peço, imploro pela minha mãe, pelos meus irmãos, imploro por todos que estão à minha volta. Então você tem que dizer para o Senhor, eu quero esta segunda oportunidade, como essa mulher teve. Me dê uma garantia de que não vai acontecer nada com a minha mãe, com o meu pai. Sabe de uma coisa? Essa semana, há uns dias, minha mãe, ela teve que estar no hospital. Ela tem 85 anos. E ela entrou ali porque tinha uma infecção nos seus pulmões. Tinha algo ali, mas sabe de uma coisa? Nós oramos, intercedemos, clamamos ao Senhor. Senhor, por favor, guarde a minha mãe. E é o que nós temos que fazer neste tempo, salvar nossa família. Salvar, como nós salvamos? Falando da mensagem, pregando de Jesus, intercedendo por eles.
Toda quinta-feira, uma intercessão, você tem que interceder para sua família, como fez esta mulher. Há um plano de salvação para sua família, mas você tem que mostrar. E eu falava com a minha mãe, mãe, o único que você tem que entender é que se Deus te leva, você tem que entregar o teu coração. E eu voltei a orar pela minha mãe e ela entregou seu coração para Jesus. Porque minha mãe, no dia que o Senhor a chamá-la, ela vai para o céu. E essa é a promessa que nós cristãos temos. Crer no Senhor Jesus Cristo e você e sua família serão salvos. Aquela mulher simplesmente pegou o que ela tinha na sua casa, um cordão vermelho. E os espiões disseram, quando nós voltarmos aqui, nós temos que ver este cordão vermelho na tua janela. E se nós virmos esse cordão aqui, então nós vamos ter misericórdia da sua casa. Sabem, o terceiro que aconteceu, que fez essa mulher, é o que nós temos que fazer, ter ações obedientes. Aí, no versículo 21, diz... Seja como vocês disseram, e ela amarrou o cordão vermelho. Que tremendo! Nós temos o sangue de Jesus, mas não temos, às vezes, a revelação. Aquela mulher Raabe, ela tinha o cordão na sua casa. Os espiões não tinham aquele cordão, quem tinha era ela. E quando ela colocou o cordão, veio a revelação do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é esse cordão, esse sinal que nós temos que aplicar obedientemente nas portas, nas laterais e na viga superior da nossa casa. Todos nós temos que ser obedientes, nosso pastor disse. E por isso amanhã e domingo, todos nós temos que colocar o sangue de Jesus na nossa casa. Olha o que diz o livro de Tiago, no capítulo 2, versículos 18 a 20. Mas alguém dirá, você tem fé? E eu tenho obras? Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Irmãos, nós temos que ter a revelação e aplicar o sangue. O conceito que o pastor tem nos ensinado, mas se nós não fizermos, estamos sendo desobedientes. Como demonstramos a fé? É neste tempo, queridos irmãos, aplicar o sangue de Jesus nas suas casas, nas suas famílias, declarar que pelo sangue de Jesus, tua família é curada. Não aceite o temor, não aceite a doença, não aceite ali o que estão vivendo. Aquela mulher mudou a vida. Por quê? Porque ela simplesmente pegou o sangue e aplicou os 7 derramamentos do sangue de Jesus. O pastor César tem nos ensinado durante todo este tempo. E nós temos que ter ações de fé. Raabe ficou ali pela fé, ela não morreu com seus irmãos. E eu preparando este tema, eu orava para o Senhor e visualizava o que Raabe estava fazendo depois que os espiões foram embora. Sabe, eu a vejo ela saindo, indo à casa das suas irmãs, à casa dos seus irmãos, indo para os seus vizinhos dizendo, virá um juízo, virá uma destruição para esse povo. Eu fico imaginando ela naquele tempo, depois que os espiões foram embora, naquele tempo, eu fico imaginando ela intercedendo, mas também agindo, compartilhando a palavra de Deus para toda a sua família, levando a mensagem da salvação. Este é o melhor tempo da igreja cristã. Queridos irmãos do mundo inteiro, este é o tempo de falar de Jesus. Este é o tempo de pegar o sangue do Cordeiro imolado de Deus e aplicá-lo ali na sua casa, como sacerdote, como líder. Talvez você pode me dizer, eu vivo sozinho, ou não tenho um líder. Se você não tiver um líder, se comunique com a igreja. Onde quer que você more, entre em contato com esse líder, ou você pode tomar autoridade em nome de Jesus e com o ensino que está recebendo, você vai colocar o cordão na janela da sua casa, e quando vier o destruidor, ele não vai tocar na sua casa. Isso aconteceu, irmãos. O mesmo na época do Moisés, quando veio a última praga, que era a morte dos primogênitos, Deus disse para Moisés, você vai pegar um cordeiro, você vai sacrificá-lo, todos ali na casa, o sacerdote da casa, e você vai pegar o sangue e vai aplicar
nas laterais e na viga superior. E quando vê o destruidor, vai ver o sangue e vai passar direto. Você conhece a história, você já tem escutado. Veio a destruição dos filhos, dos primogênitos do faraó, mas nenhum dos primogênitos de Israel foram tocados. Por quê? Porque quando você tem o sinal do sangue, quando você tem esse cordão na tua casa, o anjo destruidor não pode tocar. Mas uma pessoa uma vez me perguntou, pastor, e cada quanto tempo eu tenho que aplicar o sangue? Sabe, eu te digo algo, você não pode sair da sua casa sem aplicar o sangue todos os dias. Nós temos que pegar esse recipiente do sangue de Jesus, do hisopo, que é a nossa confissão, e declarar o que o nosso pastor tem nos ensinado, o que está escrito na Bíblia. A mulher que nós estamos falando, Raabe, nos deixa um grande ensino, queridos irmãos. Um grande ensino de que, sendo uma mulher que não tinha simplesmente santidade naquele momento, mas ela teve convicção, ela teve um passado, mas seu passado não afetou seu futuro. E muitos talvez pecaram, falharam e dizem, não sou digno. Jesus morreu na cruz por você e por mim, para nos dar vida. E por esse sangue nós somos redimidos, somos perdoados. Ele nos limpa todos os dias por meio desse sangue. Por esse sangue nós somos justificados, santificados. Por isso, irmãos, esse é um bom dia para dizer, Senhor, eu quero colocar um sinal na janela da minha casa e que todo mundo saiba que o Senhor me fez ser obediente. Eu vou colocar um desafio a todos os líderes, todos que estão nos escutando. Talvez você vai escutar essa mensagem depois e vai pegar ali o óleo, o azeite, como o pastor nos ensinou, e vamos aplicar na janela, na porta da tua casa, o sangue de Jesus. E depois você vai tirar uma foto e vai dizer, na minha casa, o cordão já está na janela. Envia para o teu pastor, para o teu líder. Isso vai demonstrar que você é uma pessoa obediente, uma pessoa que sai, aprende quando escuta a palavra de Deus. Também eu quero dizer aos que estão nos escutando, hoje, o mundo inteiro está vivendo uma das piores crises da história humana. E talvez esse juízo e as muralhas de cada nação podem estar caídas, o muro de cada nação podem estar caídos, as portas queimadas ou muralhas que impedem que possam vir a salvação. Uma ou outra coisa, hoje Deus quer fazer uma transformação na sua vida. Primeiramente como pastor, como líder, que tenhamos essa revelação do sangue e que nós possamos colocar por obra. De nada adianta de que esta mulher, tendo ali aquele cordão, se ela tinha na sua casa, se ela tivesse guardado, mas se ficasse guardado todo o tempo, não ia adiantar. Ela tinha guardado para um momento, e aquele era o momento. E hoje é o momento que a igreja tem que agir. Tem que começar a aplicar o sangue de Jesus sobre a sua vida, a sua família, a sua cidade, sobre a sua nação. Nós estamos vendo tempos perigosos, mas há um Deus todo-poderoso. Há um Deus que veio, por meio do seu Filho, morrer por você e por mim. E ele partiu e foi para os céus e deixou o seu Santo Espírito. Ele veio para empoderar a igreja. E nós temos o poder do Espírito Santo, a revelação do sangue. Nós temos as armas, a oração, a intercessão e o poder da bomba atômica, que é o sangue de Jesus. E vamos aplicar e vamos pôr. E esse vírus tem que ir embora, porque quando a igreja se levantar e cada casa tiver esse sinal, então a morte vai passar direto e não vai tocar nenhuma pessoa da sua família, nem ninguém. Isso todos nós estamos fazendo. Então vamos escutar também os seus líderes, pastores, e pergunte como eu aplico o sangue. Você vai ter uma direção, mas não pode deixar passar esse tempo sem aplicar o sangue de Jesus. Olha o que os espiões dissessem. Se alguém sair da sua casa, nós não vamos responder por essa morte. Irmãos, quando você sair dessa casa nesse tempo, aplique o sangue. Não como uma religião, mas com poder, com autoridade. E aplique o sangue sobre a sua vida, a sua família. Não saia da sua casa sem aplicar o sangue. E dizia aqui, nós não vamos ser responsáveis por aqueles que morrerem fora da casa. Por isso, neste tempo, não pense que você pode sair correndo da sua casa. Tenha cuidado, tenha as medidas que o governo está fazendo, obedeça e aplique o sangue. E você vai ver que vai ter uma proteção super extraordinária na sua vida. Aquela mulher simplesmente pegou e teve autoridade e disse, Deus vai me ajudar, Deus está comigo, Deus vai fazer algo, porque mesmo que não tinha um temor a Deus, o temor veio por meio dessa mulher. Uma mulher de fé que nos deixou a marca da fé. E eu sei que tem muitas mulheres que estão nos escutando e são mães. Talvez vocês são mães solteiras
e dizem, eu não tenho uma pessoa para colocar o sangue aqui, aplicar na minha casa, você pode fazer isso. Você não pode deixar sua família desprotegida. Talvez você vive sozinho, sozinha. Este é um tempo de proteção para o povo de Deus. E se você estiver escutando essa mensagem pela primeira vez, você vai ser essa pessoa que vai ter a bênção do Todo-Poderoso. Você vai ter ali a proteção. E hoje eu quero orar, sabe? O Senhor também me dizia, hoje, alguns de vocês vai ter cura, medicina, uma saúde no seu corpo, porque quando Jesus derramou 7 vezes sangue no seu corpo, foi com propósito, porque sem derramamento de sangue não tem redenção de pecados. Sabe, irmãos, o sangue é a nossa única arma de proteção e vamos aplicar sobre sua vida e você vai declarar que esse coronavírus não vai tocar sua casa, nenhuma praga, nem tua família, nem teus irmãos. Você tem que declarar, você tem que orar com fé, você tem que orar com fervor, declarando que o sangue de Jesus, o cordão está na tua janela. Isso é o que o Senhor quer fazer nesta noite e dizer para o mundo inteiro. Lembre que Jesus morreu com um propósito. E não vamos pensar, como eu já sei do sangue, já escutamos tantas vezes, e outra vez o sangue, não vou fazer. Irmãos, digo algo para vocês, sem sangue não há vida. A vida e a morte está no sangue, e Deus deu a vida por nós. Então vamos orar e vamos pegar o sangue de Jesus. E quero convidá-los aí onde você está. Se você pode ficar de pé, fique de pé. Se você não pode porque você está doente, faça com fé e você verá um milagre nesta noite. Se você estiver deitado e descansando na sua cama, você tem que ter uma atitude diferente. Fique de pé ou se sente, mas mude a atitude que você tem. Se você estiver sentado, fique de pé, porque hoje é o dia em que você vai pegar o sangue de Jesus como um sinal na sua casa. Eu te convido aí onde você está, você vai levantar suas mãos aos céus. Se alguém estiver doente, vai colocar a mão ali no seu telefone. Tem um milagre nessa noite. Você vai escrever aí no chat e vai ver que a glória é do Senhor e virão milagres, curas extraordinárias. Alguém que tinha coronavírus vai receber um milagre nessa mesma noite. Alguém que pensava que tinha o vírus, tinha um temor, o temor vai da sua casa, porque alguém estava paralisado pelo temor, mas o temor vai embora. Jó falou que o que ele temia vinha sobre ele e colocou um laço na vida dele, mas hoje o Senhor vem para tirar as ataduras. Oro, Senhor, por todos aqueles que estão doentes, por todos aqueles que hoje precisam de um milagre. Aplica o sangue do Cordeiro imolado de Deus sobre as suas vidas. Eu aplico uma gota do sangue que saiu da testa de Jesus Cristo por causa da angústia no Getsemane. Eu aplico uma gota do sangue que saiu do seu corpo ferido quando machucaram com 39 chicotadas. Eu aplico o sangue que saiu da sua cabeça por causa da coroa de espinhos. Uma gota do sangue que saíram das suas bochechas por causa da barba que tiraram. Uma gota do sangue quando cravaram suas mãos na cruz. Eu aplico uma gota do sangue quando colocaram um cravo nos pés de Jesus. Eu aplico uma gota do sangue de Jesus Cristo quando colocaram a lança e declaro que o sangue imolado do Cordeiro de Deus, o sangue da plenitude está na sua vida, na sua cidade, na sua nação. E hoje, Senhor, aplicamos o sangue do Cordeiro imolado de Deus sobre Colômbia. Aplique sobre a sua nação. Se você é um pastor, aplique. Tome autoridade. Deus te colocou neste lugar para trazer salvação, porque este é um tempo em que as muralhas, tudo o que está acontecendo em Jericó, naquele lugar onde você estiver, há uma mulher que ficou no meio da sua família e salvou seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãs e salvou alguns familiares. Não foram todos, porque talvez não todos quiseram, mas Deus quer que hoje todos possam ter a salvação. Ele quer que todos possam chegar ao arrependimento. E hoje oramos, Senhor, por cada nação, para que o seu sangue poderoso seja o sinal na Colômbia. Coloque o sangue de Jesus sobre a sua nação, sua cidade, sua casa, na sua empresa. Irmãos, não tenha temor, a sua empresa não vai fechar. Somente tenha autoridade em nome de Jesus de aplicar o sangue precioso e declaro que por esse sangue a minha empresa tem vida. Eu declaro que por esse sangue precioso há salvação para tua mãe, para o teu pai, para os teus irmãos. Eles não vão se perder, seus filhos não vão se perder no vício. Aquele que um dia falou para você que não ia conhecer Jesus, vai conhecer agora, porque hoje é o dia de salvação, queridos irmãos. O sangue de Jesus está aqui, esse cordão que aquela mulher colocou na sua janela. Aquele cordão mudou uma história. Ela,
Até hoje falamos daquela mulher, deixou seu passado, mudou tudo pelo poder do sangue de Jesus. Sabem de algo? Agora ela está registrada na Bíblia como uma mulher de fé e seu nome também vai estar registrado. E a partir de hoje você nasce na fé, nasce ao impossível, nasce para fazer algo extraordinário. Vamos, levante suas mãos aos céus e diga: Pai, eu quero ver tua glória. Pai, Senhor, eu quero que o Senhor tenha misericórdia do meu pai, dos meus irmãos. Diga isso para o Senhor. Tenha misericórdia do meu pai. Coloque o nome dele. Diga o nome do seu irmão, do seu tio, da sua tia, daquele familiar, daquela pessoa que você conhece, que está passando por uma necessidade, que talvez tenha temor. Hoje o temor vai embora, porque o perfeito amor tira todo o temor. Eu declaro que vem uma bênção extraordinária para todos aqueles que estão ali recebendo esta palavra de poder. E o poder do sangue de Jesus vai trazer salvação, redenção, libertação. E toda a cidade, todos aqueles que estiverem ali doentes vão ficar curados, vão dar glória a Deus, o poder a Deus que fez os céus e a terra. Pai, te dou graças por essa palavra, graças, Senhor, porque sei que você está passando algo na sua casa, algo está acontecendo na sua casa, cadeias estão sendo quebradas, algo extraordinário está acontecendo. Hoje o sangue de Jesus está mais vivo do que nunca e está em cada parte da sua casa. Hoje, Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor, por este tempo. E vamos cantar ao Senhor, vamos dizer que esse sangue tem poder. E aí onde você está, levante suas mãos aos céus e cante ao Senhor com todo o seu coração.